Vishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanam Bhakti Avitam Sundaram Vande Vishwa Gurum Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, 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 Jagadev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo, mais uma vez. E aí hoje, num dia super importante, num sábado, né? A gente tá aqui junto para conversar, para buscar por boa associação, para buscar por um entendimento um pouco mais apropriado da nossa vida e da nossa existência. E através do conhecimento das escrituras, através dos mestres, através dessas pessoas que dedicam e oferecem a vida com amor mesmo, com afeto, para trazer um pouco de conhecimento transcendental para a vida da gente, para trazer um pouco de bênçãos, né, de misericórdia, e hoje a gente falou sobre compaixão também, misericórdia e compaixão. Eu acho que esses são temas muito importantes e muito significativos para a gente trazer na nossa vida sempre, né? Então, que a gente possa sempre glorificar e oferecer nossas mais humildes e respeitosas reverências a esses mestres e ao sacrifício que eles fazem. E eu pensei hoje da gente falar um pouco, porque está próximo dos eclipses e sempre tem muito assunto, né, sobre os eclipses, sempre tem muita história e muitas atividades que eu acho inapropriadas mesmo, por gente que vai fazer festa em dia de eclipse, gente que, sei lá. E é importante que a gente conheça a influência e a força desses planetas que geram os eclipses. E eu pensei da gente dar uma olhada justamente no posicionamento de Rahu e Ketu agora no céu, entender como eles se movimentam no céu, entender qual tipo de efeitos que eles geram, para que a gente possa olhar eles no mapa da gente, a partir do signo que eles ocupam, a partir da casa que eles ocupam, a partir da nakshatra que eles ocupam e a partir dos planetas que eles influenciam, como a gente pode treinar o nosso dragão. Então, como a gente pode adestrar esse dragão? Como a gente pode colocar essa força extremamente poderosa? Rahu e Ketu são mais poderosos do que todos os planetas no mapa natal. Porque eles influenciam todos os planetas. Então, a força deles, por ser sutil, é mais poderosa do que a força grosseira. Então, eles se disfarçam dos outros planetas para darem efeitos também. Rahu e Ketu, eles se disfarçam dos planetas que eles estão em conjunção, dos planetas que eles estão transitando, dos planetas regentes dos signos que eles ocupam, dos planetas regentes da nakshatra que eles ocupam, e quando existe algum drishti de Rahu ou de Ketu sobre um outro planeta, ele ainda influencia e copia a forma como aquele planeta age, o tipo de energia que aquele planeta carrega. Alguns autores
Fala aí, Lucas. Quando essa parada de Rahu e Ketu tem a ver com o Sorbano, aquele esquema deles se transformar nos outros deuses para ter o néctar da imortalidade? Isso, exatamente. Aí isso é uma coisa que eu vou contar agora, porque assim, eu acho que todo mundo já ouviu essa história, eu já contei essa história, mas eu acho que é importante a gente trazer essa história à tona para poder entender esse momento que a gente está passando agora. E eu sinto assim, né? Tipo, acho que talvez até para diminuir um pouco a ansiedade em relação ao que a gente está vivendo, um comentário que pode ser feito em relação ao conflito que está acontecendo agora, em relação à Palestina, né, e Israel, independente de qualquer contexto histórico, social e tudo mais, é o seguinte: Queto é um planeta traumatizado. Queto é um planeta traumatizado. O planeta Queto carrega um trauma. Então, onde Queto tiver no mapa, ele fala sobre um trauma. Ele vai tipo trazer ali um lugar onde você foi muito machucado de alguma maneira. E justamente por causa desse trauma, dessa dor, a gente procura por uma proteção nesse lugar. A gente procura por segurança. A gente procura criar uma estrutura onde a gente possa se sentir protegido, seguro e firme no mundo material. Então, quando a gente olha para Queto, o signo onde Queto está, a casa onde Queto está, ele está trazendo para a gente um lugar onde a gente carrega uma carga traumática, mas ao mesmo tempo é onde a gente busca por uma solidez, por uma profundidade. Queto é o planeta que fala sobre os ancestrais. Queto é o planeta dos ancestrais, ele é o planeta da ancestralidade. E aí, só para concluir a questão do trauma, ele é um corpo decapitado. Ele é um corpo decapitado. A gente não tem ideia do que isso significa. Por quê? Porque a gente pensa com a cabeça. Então a gente não tem ideia do que é um corpo vivo decapitado. Agora, dá um exemplo aqui. Eu tenho Queto na casa 9 e quem rege é Touro. É o signo de Touro e quem rege é Vênus. Isso. Beleza. Que nakshatra que é? Shaba. Não, Rohini. Rohini. Beleza. Beleza, beleza. Vrishba é Touro. Então, aí a gente tem que considerar, Rohini é regida pela Lua. E Rohini é a nakshatra onde a Lua dá os melhores... Não é onde ela dá os melhores efeitos. É onde ela dá os melhores efeitos. Chandra, Rohini é queridinha de Chandra. Né? Exatamente. É onde ele dá os melhores efeitos. É onde a Lua dá os melhores efeitos. Só que Rahu é o inimigo da Lua. Então, Rahu... Hã? Então, Rahu, por ser inimigo da Lua, e aí a gente tem que entender os signos de exaltação de Rahu e Ketu. Isso vocês já têm que começar a decorar essa paradinha, a tabelinha de exaltações e debilidades. Rahu, ele fica exaltado em Touro. Por quê? Porque a força do Touro está na cabeça. E fica exaltado em Escorpião, porque a força do Escorpião está no rabo. Então, Rahu é a cabeça do Touro e Ketu é o rabo do Escorpião. E aí, alguns autores consideram que Ketu é o co-regente de Escorpião junto com Marte. Assim como o que eu ia falar antes, que antes de tu levantar a mão, é o seguinte: alguns autores consideram que Rahu e Ketu, eles imitam planetas naturalmente.
Um deles é Rahu imita Saturno. Rahu imita Saturno na forma de agir. E Ketu imita Marte na forma de agir, naturalmente. Então você já pega essa ideia de que ele imita um pouco um outro planeta e relaciona isso com a influência direta que ele já manda. Mas isso relaxa em relação a essa informação. Pensa só, Rahu não relaciona ainda com Marte e Saturno. Beleza, isso é uma coisa. Falando sobre esse posicionamento, né? Então, Rahu em Rohini, ele fica exaltado. Por quê? Porque Rahu fica exaltado em Touro. E dentro de Touro ele fica mais poderoso ainda em Rohini. Por quê? Porque é o lugar favorito da Lua. Então, como ele é inimigo da Lua, ele vai ficar muito bom no lugar onde a Lua fica mais poderoso, porque ele é pilantra, e aí ele vai imitar a Lua ali, ele vai agir como se fosse a Lua ali, ele vai ficar extremamente poderoso. Por quê? Porque se ele imita o regente da nakshatra que ele ocupa e ele é inimigo daquele planeta e ele quer, tipo, roubar as características daquele planeta, ele vai ficar muito poderoso na nakshatra que aquele planeta rege e fica exaltado, tá ligado? Então isso é uma coisa boa, isso pode fazer com que Rahu dê bons resultados. E aí qual que é o outro esquema? Touro busca por conforto. Então, Rahu vai buscar por esse conforto. Ele vai buscar por essa estrutura, ele vai buscar por esse ambiente favorável para o desenvolvimento e para o relaxamento dele. Só que isso é a casa 9. E a casa 9 é a casa do Dharma, é a casa da espiritualidade, é a casa da prática espiritual, é a casa da peregrinação, é a casa dos mestres espirituais. Então, esse é um lugar onde Rahu pode dar os melhores efeitos dele. Por quê? Porque se você relaciona, e aí é onde está a história de Suarbano, que eu acho que é extremamente apropriada, que em última análise, resumindo muito a história, é que Suarbano é o filho de um Deva, é filho de um deus, com uma Asura, com uma demônio. Então, ele era quase como se fosse um híbrido, vamos pensar assim. Ele não estava em nenhum dos reinos. E aí, ele não era aceito pelos devas. Por quê? Porque os devas eram completamente xenofóbicos em relação aos demônios. E por ele não ser um sangue puro, ele era rejeitado pelos devas. E os devas não queriam saber que ele era meio deus. Não, não tem essa que você é meio deus. Então, ele vivia entre os asuras, entre os demônios. Mas o que ele queria era ser um deva. Esse pensamento, véio, a gente pode desconstruir ele em níveis muito interessantes. Por quê? Quando a gente pensa o desejo de ser um deva, quem conhece as escrituras já vai pensar, pô, ele está querendo desfrutar. Por quê? Porque a gente acha que os devas estão desfrutando. E eles estão mesmo, tá ligado? Em Devaloka, velho. Em Devaloka tem as Apsaras, em Devaloka tem os Gandharvas, em Devaloka tem, tipo, todos os tipos de opulências e prazeres possíveis para os deuses. Mas, em última análise, os deuses estão servindo a Deus constantemente. Os devas, se a gente for pensar, coisas legais, que, como é que chama? Não é achados de hoje. Pode ser achados de hoje porque não são ganhados de hoje. Uma das coisas é ganhadas de hoje, duas são achadas de hoje. Ó, achado de hoje. Esse daqui é Krishna ladrão, Krishna miliciano. Então, nessa fase da vida de Krishna, ele invadia casas, ele roubava e ele depredava esses ambientes que ele invadia. Então, ele saqueava toda a manteiga e iogurte da casa das pessoas
e não satisfeito em comer mais do que ele podia, ele dava para os macacos, e o que os macacos não comiam, ele jogava no chão, porque ele dizia que não prestava, porque nem os macacos comiam. E ele quebrava todos os potes de barro da casa da galera. Então, assim, esse é o aspecto de Krishna adorável pelo Lucas. Então, ele se identificou com Krishna miliciano e ele comprou essa aquarela. E aí, eu vi, assim, com todo respeito, né? Eu sei que Krishna não ia se misturar com essa ideia de miliciano que hoje a palavra assumiu. Ele era só o controlador daquele território junto com os macacos. E aí eu achei esse Nishinradeva muito legal, muito legal. Ela mesmo. faz as tintas tudo com pigmentação natural. Esse Nishinradeva e o Krishna, não sei se o Krishna foi também, talvez o Krishna também tenha sido, com pigmento natural. Então, todo esse marrom avermelhado aqui é terra de barranco. Solta na câmera 2, deixa eu ver o Krishna de novo. E ela é uma devota, e é a devota que a gente fez o encontro na casa dela hoje. Ela que fez o encontro, a gente foi, né? E aí ela que trouxe o sannyasi, o Jamunacharya. A gente passou um tempinho com eles lá. Então, e aí agora o ganhados do dia aqui, para quem ainda não viu, aquela imagem da criação cósmica, né? Toda a criação cósmica. Você mandou ela pra gente, não mandou? Eu baixei. Mandei. Mas aqui foi o Lucas que imprimiu e emoldurou para mim, então, vamos dar essas glórias para o Lucas. Ficou muito legal. Ficou bem massa. Então, é isso. O que eu estava falando, né, sobre Suarbano, justamente por isso que eu lembrei desse quadro. Por quê? Porque Suarbano, quando a gente olha aqui, ó, é que não vai dar para ver aqui, porque tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. E é melhor pelo arquivo que vocês têm, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Suarbano, ele vivia numa plataforma inferior e ele queria ir para uma plataforma superior. A gente entende, ele queria desfrutar, velho. Ele queria ir para lá porque ele queria curtir, ele queria beber somaraça, ele queria ficar doidão, ele queria ir para as festas e tal, ele queria ser um deus. Mas, velho, ele, sabendo, a gente não pode achar que ele é ignorante, porque Rahu não é ignorante, ele não é burro. Ele sabe que lá todos são servos de Deus. Então, ele poderia ter ido para aquela plataforma através do serviço. Ele entraria dentro de Devaloka através do serviço. E a gente nem quer isso, a gente não quer ir para Devaloka. Os devotos não querem ir para Devaloka. Mas Krishna fala no Bhagavad Gita que os yogis místicos alcançam as plataformas celestiais através de austeridades. E aí, se ele fizesse serviço, ele conseguiria uma bênção e ele ia para Devaloka. Mas o que é que ele tentou fazer? Ser ladrão, velho. Eu vou ser ladrão. Que porra nenhuma, eu vou ser ladrão, velho. Vou roubar. E aí tem a história, que é justamente a história do avatar de Saturno. Então a gente estudou os avatares. Isso é para vocês entenderem o seguinte, galera. Tá tudo conectado. Eu sou maluco e eu fico contando história para vocês aqui, tirando onda, mas todas essas histórias estão conectadas. Então, quando a gente leu no Sutras sobre os avatares dos planetas, a gente viu que o avatar de Saturno
dos Dasa Avataras, os 10 avatares. Pô, mas são 9 planetas. Como é que pode ter 10 avatares se só tem 9 planetas? Porque na hora que vier o 10º avatar, ele acaba com tudo. Aí não tem lógica ele estar presente. Porque se ele tivesse presente, a gente não estava vivo. Então, assim, o 10º avatar, quando ele vier, ele vai acabar com a astrologia, porque ele vai acabar com tudo. Então, assim, não tem lógica colocar o 10º avatar. Não tem lógica de ter um 10º planeta. Não tem esse 10º planeta. Então, a Alexandra está fazendo careta ali, mas é que quando você olha os Dasa Avataras, o último é Kalki. Kalki é o devastador. Kalki vem no fim da Kali Yuga. Para reiniciar o programa, ele formata o HD. Ele não faz backup. Kalki não faz backup. Então, assim, o backup está sendo feito agora. Na hora que Kalki vier, ele já chega formatando. Ele já chega para trocar o HD. Esse HD vai para o lixo. Ele já vai entrar... É do Bhagavatam? Oi? É do Bhagavatam? Sim, isso está no Bhagavatam, mas isso está nos Puranas também. Então tem um Purana que se chama Kalki Purana. E no Kalki Purana já fala sobre essa encarnação de Kalki. Tem algum marcador, algum identificador de quando ele vem? Alguma coisa que diga isso, quando ele chega? Ele vem no fim da Kali Yuga. Faltam 420... Vamos lá, uns 26 mil anos. Mais ou menos. Vai demorar ainda. A gente ainda vai fazer muito estrago antes de Kalki chegar. Então... Aí eu tava falando... Aí eu tava falando, pô, o que Irahu queria era ir para Devaloka, ele poderia ter ido através do serviço, ele decidiu ser ladrão, ele rouba a Somarasa. Eu estava falando sobre o Graha Sutras. Então, quando a gente viu no Graha Sutras, Saturno é o avatar de Kurma, a Devarani fica rindo. Véi, é muita doideira dentro da minha cabeça, velho. Tipo, o meu processador, essa hora, num sábado, ele já tá lento, tá ligado? Então tem muita janela aberta dentro da minha cabeça, até eu conseguir achar e dar trabalho, velho. Então, assim, Saturno é uma forte presença dentro da estrutura da personalidade de Rahu e Ketu. Por quê? Porque o avatar de Vishnu, que se relaciona com o passatempo da decapitação, é Kurma, e Kurma é Saturno. Então, a gente está falando exatamente do evento traumático da decapitação de Suarbano. E, velho, assim, se a gente for entrar dentro dessa história, a gente vai para lugares muito malucos. Por quê? Porque exatamente nesse passatempo também é o passatempo de Mohini Murti. Mohini Murti é a única manifestação de Vishnu numa forma feminina. É a única. Vishnu nunca veio numa forma feminina. Aí ele vem nesse passatempo específico numa forma feminina. Para quê? Para seduzir os demônios, pô. Ele vem numa forma feminina para seduzir os demônios, para enganar os demônios. Só que qual que é a doideira? Goswami Maharaj, Srila Bhakti, putz, já eu lembro qual é o segundo nome dele, mas é o Sudhi, Bhakti Sudhi Goswami Maharaj, ele deu uma aula ano passado sobre esse passatempo que deixou todo mundo chocado, velho. Deixou todo mundo, assim, transtornado, tanto que ficou uma coisa meio complicada. Mas ele explica que essa forma de Mohini Murti é uma forma andrógena. Andrógena em que sentido? É Vishnu mesmo, é um homem vestido de mulher. Só que esse homem vestido de mulher,
ele tem um poder, assim, ele é a própria encarnação da ilusão, ele está coberto com a Mahamaya, ele se cobre com Mahamaya e Yogamaya, e elas assumem uma forma feminina sobre ele que engana os demônios. Então, essa forma que engana os demônios, como é que engana? Vai falar para os demônios, ó, todo mundo vai tomar Samaraça, todo mundo vai tomar, mas vai fazer uma fila. E aí eu vou distribuir a Samaraça. Então, Mohini Murti pega a jarra de soma e ela vai servir todos eles, vai servir os demônios e vai servir os devas. Só que aí o que é que acontece? Swarbano se liga. Swarbano se liga. Então, imagina a força do cara, velho. Meu irmão, não é brincadeira. A gente não tá entendendo de quem é que a gente tá falando. Aqui, ó. Aonde? Eu vou botar aqui. Ah, compartilhar a tela? Ah, compartilha, pô. Vou colocar aqui. Compartilha aí. O momento da decapitação. Então, assim... Bora. Oi. Só um pouquinho. Os devas e demônios, eles estão na fila para tomar o Samaraça, porque teve aquela discussão de que vocês tinham que resolver um conflito ali, aí eles resolveram esse conflito de todos, que todos tinham que se unir para resolver essa treta, não é isso? Isso. Então, beleza, eu vou voltar à história, Beleza, eu só não entendi o que Swarbano percebe. O que ele percebe? Ele percebe que Vishnu é um andrógeno. Que Vishnu é a tal da... Ninguém sabe que é Vishnu. Mohini Murti. M-O-H-I-N-I. Mohini Murti. O que é que acontece? Vamos lá. Eles perderam tudo. Os deuses e os demônios perderam tudo. E tudo que eles tinham foi para o fundo do oceano, o oceano de leite. E eles tinham que bater o oceano para tirar tudo de dentro do oceano de novo. Beleza. Eles se juntam, eles batem o oceano, rola aquela história toda, eles tiram um monte de coisa de lá de dentro, mas o acordo era o seguinte: eles querem Samaraça. Todos eles queriam Samaraça. Só que eles fizeram um acordo. E qual foi o acordo? Vai sair uma coisa, e essa primeira coisa é dos Deva, e vai sair a segunda coisa, e a segunda coisa é dos demônios. A terceira coisa é dos Devas, a quarta coisa é dos demônios, a quinta coisa é dos Devas, a sexta coisa é dos demônios. Eu não sei se a ordem é essa. Pode ter sido primeiro os demônios e depois os Devas, mas tanto faz. Por quê? Por que é que tanto faz? Porque chega uma hora que o que sai de dentro do oceano é veneno. E ninguém quer tomar. E aí o que é que acontece? Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. Não vai tomar o veneno, então o veneno vai acabar com tudo e vai todo mundo morrer. Aí Shiva vem. E Shiva bebe o veneno. Aí tem a história de Shiva, porque na real ele não engole, ele segura no pescoço, e aí o pescoço dele fica azul, e aí a cobra se enrola no pescoço dele, e aí tem essa história toda, beleza, mas é outra história. A história é a seguinte: como saiu uma parada e ninguém tomou, de quem é a próxima? De quem é a próxima? Se saiu veneno, e o veneno era dos demônios, os demônios não beberam. Se saiu o veneno e o veneno era dos Deva, os Deva não beberam. Quem é que vai ficar com a coisa que vai vir depois? Eles continuaram batendo e saiu a Samaraça. No que saiu a Samaraça, ficou decidido que todo mundo ia beber. Todo mundo vai beber. No que fala todo mundo vai beber, como é que vai organizar para todo mundo beber? Como é que todo mundo vai beber da mesma jarra ao mesmo tempo? Não, vai ter que sistematizar a forma como cada um vai beber Samaraça. Nesse momento que estava rolando a maior treta do mundo para saber quem ia ficar, quem ia beber primeiro, quem não ia beber, aquele rolê todo, aparece Mohini Murti.
E Mohini Murti tinha um poder de sedução tão grande que os caras deram a jarra para ela. Tava todo mundo brigando pela jarra. Ela disse, me dê essa jarra aqui. E pegou a jarra. No que ela pega a jarra, e aí ela fala, tipo, ó, não se preocupe, faça uma fila. E eu vou dar, tipo, na boquinha de vocês. No que ela fala isso, Uraho, Suarbano olha assim, faz, oxi, isso é um caô. Isso é um caô. E ele pega a jarra e foge com a jarra. Desaparece com a jarra. Ele pega a jarra e foge com a jarra. No que ele foge com a jarra, Vishnu, que aí no caso Mohini Murti, invoca Garuda, que é a águia, que é o veículo de Vishnu. Invoca Garuda e faz Garuda. Vai buscar, velho. E Garuda vai buscar. E aí rola, durante o caminho, eles brigam, e aí é maluco, por quê? Porque é uma briga entre um dragão e uma águia. Imagina que briga massa no céu. E aí, gotas de Somarasa caem no chão e formam lagos sagrados que tem na Índia. Um é em Pushkar. Tem mais 2, eu fui no de Pushkar. Tem mais 2. E ele volta com essa jarra, entrega para Mohini Murti. E aí Mohini Murti pega a jarra de volta, vira para todos os devas e demônios e fala, por causa disso, agora na fila, primeiro vem os deuses e depois os demônios. Os demônios vão para o fim da fila porque um demônio roubou a parada. Mas ele não é um demônio puro, ele é um demônio, meio deva. Então, isso não foi justo. Em última análise, isso não foi justo, mas Krishna faz o que ele quiser com os passatempos. Então, velho, é a vontade dele. Então, ele vem para matar os demônios, ele ainda está fazendo uma fila com os caras. Beleza, mas o que é que acontece? Fala, Devarani. Essa história é cheia de dualidade, assim, né? Masculino, feminino, é Deus, é demônio, e não tem um ponto fixo, assim, né? Fica uma força para lá e uma para cá, né? O tempo todo, pô, o tempo todo. É muito maluco. Isso reflete onde Ketu irá Rutão? Ele faz isso? Oi? Onde Ketu irá Rutão no mapa? Reflete essa polaridade, essa coisa... Exatamente, exatamente. É para isso, é justamente para isso. Ai, que dor. Não, mas está tudo certo. Por quê? Porque a gente vai aprender a treinar o dragão. Me ensina, pelo amor de Deus, então. Essa é a ideia. Vamos aprender a treinar o dragão. Primeiro a gente tem que conhecer o dragão. A gente conhece o dragão. Depois que a gente conhece o dragão, a gente começa a saber o caminho e como conduzir ele nesse caminho. Então, o que acontece? Quando vai fazer a fila, Suarbano, malandro, de novo. Tem 2 versões para essa história. A primeira versão é a seguinte, ele pega, chama Chandra no cantinho assim, Chandra, vem cá. E aí na hora que Chandra se distrai, ele apaga Chandra, estilo, dá um mata-leão nele, apaga ele, amarra ele e esconde ele num buraco. E aí ele veste a roupa de Chandra, se disfarça de Chandra e vai para a fila. Essa é uma versão. Então ele vai para a fila e fica depois do sol. E aí a outra versão é que ele se disfarça de um deva qualquer e fica na fila entre o sol e a lua. As 2 versões fazem muito sentido, muito. Tanto dele ficar entre o sol e a lua, porque isso seria um eclipse. O eclipse do sol é formado, regras. A astrologia e a mitologia são as regras, galera. Se você ouve a mitologia, você entende as regras. A conjunção entre o Sol, a Lua e Rahu é um eclipse. A conjunção entre o Sol, a Lua e Ketu
é um eclipse do Sol. A conjunção entre o Sol, a Lua e Rahu, ou Sol, a Lua e Ketu, conjunção do Sol. A oposição entre a Lua e o Sol na conjunção com Rahu e Ketu, o que é que isso significa? O Sol vai estar em conjunção com Rahu, a Lua em conjunção com Ketu, ou o contrário. O Sol em conjunção com Ketu e a Lua em conjunção com Rahu é eclipse da Lua. Conjunção é o Drishti? Conjunção. Oposição é o Drishti de 180 graus. Shakti Drishti é oposição. Conjunção é estar no mesmo signo. Ou na mesma casa. E aí tem limite de graus? Então, não tem limite de grau, mas a gente tem que ver o seguinte. O planeta é eclipsado. O Sol eclipsado dura 1 mês. A Lua eclipsada dura 3 dias. Por quê? Porque é o tempo que aquele planeta demora para transitar o signo onde está Rahu e Ketu. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando? Se não tiver, por favor, velho, pergunte. Agora é a hora, sim. Pergunta. Beleza. Então, o eclipse, e aí isso é regra. Na hora que você abrir o aplicativo, os eclipses do Sol e da Lua só acontecem em 2 dias do mês. Titi, tá dentro do Panchang. Titi. Os eclipses só acontecem em Purnima e Amavasya. Os eclipses só acontecem na lua cheia total ou na lua nova total. É isso. Beleza? Regra. Todo mundo entendeu? Passa a primeira regra de novo, que você falou muito rápido. Falou a conjunção entre o Sol, Lua e Rahu é um eclipse. A conjunção Sol, Lua e Ketu é um eclipse. Aí a posição, que é o Drishti de 180 graus, não consegui pegar. E a oposição, né? E a conjunção Beleza. Sol e Ketu, Lua e Rahu é não sei o quê. Não consegui anotar. Muito rápido. Tá bom. A conjunção do Sol, Lua, Rahu ou Ketu. Eclipse do Sol. A conjunção Sol, Lua, Rahu, Ketu. Eclipse do Sol. É só você pensar olhando para o céu. A Lua vai passar na frente do Sol. É isso, a Lua. Se a Lua está em conjunção com o Sol e a Lua é mais rápida do que o Sol, a Lua vai ultrapassar o Sol. Ela vai passar pelo Sol. Se você olhar numericamente, se o Sol está com 10 graus, vai ter um dia no mês que a Lua vai transitar os 10 graus que o Sol está no signo que ele tiver. A Lua faz isso todo mês. Todos os meses a Lua faz isso. O cara fala, mas por que então For Christ tem eclipse? Não entendi. Porque o eixo da Terra muda de posição por causa das estações do ano. Então vai ter um momento em que na hora que a Lua está passando na frente do Sol, o ângulo dela em relação ao eixo da Terra faz com que ela passe na frente do Sol. Em alguns lugares do planeta, não é em todo lugar do planeta. O mundo não fica completamente escuro. Aí o cara fala, caraca, não entendi de novo. Como não? Pensa o seguinte, velho. Tem um corpo luminoso gigantesco a milhões e milhões de quilômetros de distância. E vai entrar um cotoquinho de areia na frente dele. A distância do Sol para a Terra faz com que a Lua fique grande e consiga encobrir a superfície do Sol em algum lugar da Terra. É como se fosse uma nuvem passando no céu. Só que é a Lua. E aí, como a Lua é muito densa, ela eclipsa o Sol. Ela cobre completamente o Sol. E o contrário acontece quando a Terra fica na frente da Lua, na hora da Lua cheia. Então, é uma Lua cheia
e a Terra fica na frente do Sol, e o Sol, a luz do Sol não bate na Lua e a Lua apaga. Fala aí, Lucas. Energeticamente, como que afeta o eclipse? E, por exemplo, só dá para ver em alguns lugares. Isso aumenta a pressão naquele lugar em específico? Exatamente, velho. Exatamente isso. Porque é como se fosse, vamos pensar, uma lanterna ao contrário, uma lanterna de escuridão. Imagina uma lanterna que apaga as coisas, velho. Uma lanterna de escuridão. O eclipse é uma lanterna de escuridão. Onde aquela lanterna de escuridão incide sobre o planeta, velho, a energia vai ser trevas. No tarô, a carta da lua, a gota vai da terra para cima, e no sol é o contrário, joga dele para lá, né? Então, tipo, sei lá, o eclipse como se fosse esse sugador, assim, de comidas para a lua, assim, tipo assim, pensar assim. Massa, massa, massa. Justamente pode ser como alguém que rouba as bênçãos e rouba as oferendas, tá ligado? Porque ao mesmo tempo a gente está fazendo oferendas para os deuses que eles não vão receber e as bênçãos dos deuses não vão chegar até a gente. No plano mais grosseiro a gente poderia pensar dessa maneira, mas no plano interno, no individual mesmo, isso fala sobre a obstrução do seu sol, que é a sua potência interna, o seu brilho interno, a ideia do seu Atma Karaka, porque o Atma Karaka fixo é o Sol, e o Atma Karaka de Jaimini é o planeta que possui maior grau. Então, existem essas duas coisas, né? A gente avalia os planetas que são Yoga Karakas naturais, e aí tem os Yoga Karakas a partir dos graus, que são os Yoga Karakas de Jaimini. Mas vamos avaliar, tipo, quando a gente for olhar para o mapa da gente, como ele dá efeito, a gente olha através da técnica de Jaimini, que é através do Atma Karaka, que possui mais grau. Mas quando a gente pensa no que o Sol representa para a gente, ele representa a nossa alma, ele representa a nossa potência interna, o nosso brilho interno. O Sol, ele seria talvez mais como uma representação do nosso Paramatma, que seria a força divina que está dentro da gente, tá ligado? Porque quando a gente pensa na gente como Atma, como Divatma, e essa é a diferença, então funciona. O Sol é o Atma, tanto Diva quanto Para. Fala. Por isso que o Victor Clay gravou aquela música lá, quando ele fala do sol. E o refrão é assim: toda vez que você sai, meu mundo se distrai. Acabou de ser sequestrado pelo eclipse, né? Brincadeira. Beleza. Voltando para o assunto, né? Eu nem sei mais o que eu estava falando. Daqui a pouco o cara vai cantar brega aqui. Só o que está faltando. Vamos lá. E ó, tá vendo? Isso é o que eu tô falando. Como é? Vamos lá, vamos lá. Como é que os planetas mostram os carakas dele? A casa 3. A casa 3 fala sobre comunicação, expressão. O que é que tu tem na casa 3, Lucas? Eu tenho Ra. Rahu. Então, eu tô cutucando o Rahu, falando da vida de Rahu, e Rahu tá se agoniando e falando junto comigo. Entendeu? É assim que Rahu faz. Você cutuca o bicho, ele fica agoniadinho, ele fala: meu irmão, não me revele, não me revele. Eu tô escondido aqui, eu sou um metamorfo.
Eu me desfaço da lua, eu me desfaço do sol, eu me desfaço de qualquer um. Não venha revelar a minha verdadeira identidade. E a gente está investigando a respeito do maluco e ele se agonia. Então, assim, tipo, na casa 3, velho, é isso. O cara vai falar, ele vai, tipo, ser divertido, ele vai distrair, ele vai ilustrar, ele vai, tipo, seduzir mesmo, assim. Que é isso, é um lugar de chegar em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, consegue se conectar e se comunicar, porque tem esse lugar de adaptação, né? Esse lugar de desenvoltura, porque a desenvoltura é uma adaptação. Então, voltando, fala aí, Lucas. É falar demais, mas o Rahu, casa 3, está em Vrishika, opa, Anuradha, desculpa aqui. Na Nakshatra Anuradha. Isso ajuda alguma coisa ajuda na interpretação? Interessante, interessante. Eu achei que teu Rahu estava em Touro, então tu tem o contrário. Tu tem Rahu em A Escorpião. cabeça na barriga e a barriga na cabeça. Pronto, entendi. Então, essa é a debilidade. Mas essa debilidade pode estar sendo anulada por algum yoga. Então, tem que olhar depois se tem algum Nityabangaraja Yoga. Na última página do PDF ou no aplicativo, ele dá os yogas. Então, depois lembra de me perguntar se... Qual que é o nome do yoga? Nitya, N-E-E-C-H-A, Nitya, B-H-A-N-G-A, Banga, Raja, R-A-J-A, Yoga. Vai estar lá embaixo, é um dos últimos, na hora que coloca yogas. E aí, voltando para Rahu e Ketu, né? Porque a gente precisa entender quem é esse personagem. Então, eu estava falando sobre as duas versões. E aí, por causa das duas versões, eu fui explicar como o eclipse se manifesta dentro do mapa, que é justamente através dessas conjunções. Então, eu estava na história, no momento em que Rahu se enfia entre o Sol e a Lua, ou quando ele tira a Lua e se enfia lá, porque também é um eclipse de qualquer maneira. Então, os dois eclipses estão inclusos aí. Primeiro, se Rahu tira a Lua e toma o lugar da Lua, quer dizer que a escuridão encobriu a Lua, é o eclipse da Lua. No eclipse da Lua, Rahu está em conjunção com o Sol. Rahu ou Ketu, a regra está aí, galera. Pronto, a regra é essa. Se Rahu ou Ketu estiver em conjunção com o Sol, e aí a Lua estiver na oposição, em conjunção com Ketu ou com Rahu, é o eclipse da Lua. E aí é o que eu falei, se for Amavasya ou se for Purnima. E quando os três estiverem em conjunção, é o eclipse do Sol. Fala, Devarani. Eu estou um pouco confusa com isso, assim. Porque na minha casa 6, eu tenho Sol, Lua e Rahu. Porque eu nasci no eclipse. Então, tu nasceu no eclipse. E quem que está encobrindo quem? Então, nesse caso... Meu Ketu é Ketu. Não. Quem que está na conjunção é Rahu. Rahu, Sol e a Lua. Então, quem está criando o eclipse é Rahu. É Rahu. Aí ele está tirando... Aí eu não estou entendendo isso. A Lua ou o Sol que está tirando alguma coisa? O Sol perde mais. O Sol nesse caso. Porque é um eclipse do Sol aí. Então, fisicamente, né, quando a gente olha para o céu, é a Lua que está passando na frente do Sol. Mas o que a gente enxerga... Você foi de noite, você falou do Sol, você não entende, não. Fisicamente, então, é a Lua que está sendo coberta. Mas, na verdade... É Rahu. Exatamente. Sim.
Então, aí beleza, é isso. Aí fala sobre a fila, né, na hora que eles vão tomar a Somarasa. E aí quando Suarbano bebe o Somarasa, o Sol fala para Mohini Murti que ele não é um Deva. E aí Mohini Murti vai e corta a cabeça dele fora, que é a imagem que o Lucas mandou no grupo. Mas aí entra uma outra questão para deixar a Devarani animada de novo. Se Deus é onisciente, se Vishnu sabe tudo o que vai acontecer, como é que Mohini Murti deu Somarasa para Arahu sabendo que ele era um demônio? Porque Mohini Murti sabia. Mohini Murti sabia o tempo todo o que estava acontecendo ali. Se ela mesmo já era Vishnu disfarçado, ela não iria saber que ali era Arahu disfarçado, que era só Arbana disfarçado? Não tem sentido. É ingenuidade achar que isso não foi a vontade de Deus, tá ligado? Então, assim, tava tudo... Ele já queria cortar a cabeça de Sorbonne. E aí, a ideia era já cortar a cabeça dele. Tinha que ter uma desculpa, eu acho. Exatamente. E qual é mais um significado oculto dentro disso? Se ele é metade homem e metade demônio, quando cortou a cabeça dele, ficou um demônio separado de um Deus. Então a gente pode entender que a parte divina de Suarbano ficou em Ketu e a parte demoníaca ficou em Rahu. Mas isso, galera, assim, não está escrito. Isso não está nas escrituras. Eu estou falando para vocês. Então, assim, o que a gente tem que entender é como esses caracas se manifestam, como essas características se manifestam. Fala aí, Lucas. Não, eu viajei, eu tava pensando, mas eu apertei o botão. Mas eu ia pensar nisso. Coloca também o Sol enquanto o revelador, né? Nessa história. Então ele é o cara que consegue ver através das coisas e tipo... Suarbano tá vestido de Chandra e também o avatar de Krishna ser a lua também. Tipo, faz esse sentido também? Faz, velho. Faz. Por quê? Porque quando você vai ler o Parashara Hora Shastra, que a gente leu dentro do Graha Sutras, tem um capítulo em que o Ernest Wilhelm ele explica justamente isso. O Sol, a Lua, Rahu e Mercúrio são Krishna, velho. Krishna mesmo. Por quê? Porque Krishna fala em várias circunstâncias e em outras escrituras, né? Então ele fala sobre o poder da lua. Krishna fala que ele dá sabor e nutrição aos alimentos, mas nas escrituras quem faz isso é a lua. Então Krishna na forma de Soma, dá sabor e nutrição aos alimentos. E aí Krishna fala que ele também é o Sol. Dentre os Adityas, ele é Surya, o Deus Sol. E aí ele fala, e aí é isso, né? Ele fala que ele é a inteligência no homem. Mercúrio, Buddhi. E aí é isso que é maluco, né? Tipo, como ele vem na forma de Irahu, velho? Ele vem para trazer esse lugar da busca por ele mesmo. Porque o que Suarbano está buscando é a imortalidade. Então, em última análise, que era aquilo que a gente estava falando, o que ele está buscando é serviço. Só que ele está equivocado. Ele quer enganar. Ele quer ir pelo caminho errado. Ele quer sacanear a galera. Mas como eu falei, Krishna é um ladrão, velho. E ele rouba com um macaco. Ele é malucão, ele não tá nem aí, ele quebra todas as regras e ele cria as regras para ele quebrar. Olha aí. Então, quando a gente pensa, pô, a nossa
maior capacidade de desenvolvimento espiritual é egoísta. É egoísta. Então, quem é o egoísta maior de todos? Era Arro. Aí, ao invés de você colocar Arro, ó, isso aí já é um dos tutoriais de como treinar o seu dragão. Véi, Rahu quer prazer, meu irmão. Rahu é insaciável. Rahu é uma língua que não se sacia jamais. Por quê? Porque ele é um saco furado. Então, vai cabe qualquer coisa dentro dele, entendeu? Só que aí, qual é o mais perigoso de todos os sentidos? A língua. Qual é o primeiro sentido que precisa ser controlado? A língua. Como é que a gente controla a língua? Falando sobre temas elevados, sobre a espiritualidade, cantando os santos nomes e comendo prachada, velho. Aí você pega a fome todinha de Rahu e se enche de misericórdia, velho. E aí você pega toda a vontade que Rahu tem de falar e você fala sobre a consciência de Krishna, tá ligado? E aí é justamente, olha onde tá Rahu no seu mapa, velho. Todo mundo, olha onde tá Rahu no seu mapa e olhe como você pode adestrar esse dragão. Como é que você pode direcionar esse dragão no sentido de que ele não vai comer você no fim da história? Fala aí, Ana Cláudia. Então, eu tô meio grog porque eu tomei um remédio que eu tô com a rinite atacada. Por isso que eu deixei a minha câmera mais desligada. Eu tenho Rahu na casa 7, em conjunção com Mercúrio e Vênus. Então, você quer falar sobre isso? Eu gostaria. Então, fala aí, então. Eu prefiro não falar, tá ligado? Tá certo. Fala aí. Bem, não, na verdade, eu tô ainda nesse processo de entender, né, a parte das conjunções junto com as informações que está sendo passada aqui no curso, né, nas aulas. Uhum. Eu tô tirando onda, pô. Fala o seguinte. Casa 7. Casa 7 são grupos, amigos, os rolês, os ambientes de rolê. Casa 7, ambiente de rolê, as amizades, os grupos, os lugares onde você anda, os seus relacionamentos afetivos mais próximos, amorosos, e a forma como você faz negócios e a forma como você se associa com as pessoas. Estilo como cooperação mesmo, tá ligado? No sentido de cooperatividade, no sentido de troca, no sentido de mutualismo, sabe? De ser coisas tipo recíprocas. E aí você vai pegar Vênus, que nessa casa fica muito forte, porque a casa 7 é uma casa onde Vênus fica muito poderoso. E aí você vai ter um elemento de sensualidade, de sexualidade, de busca por prazeres. Você vai ter um elemento mesmo mulheres muito presente. Você vai ter uma questão aí de beleza, ou de busca pela beleza, de busca por conforto de alguma maneira. E aí vai ter esse lugar de também, né, de quase, porque a gente pode entender que nem sempre Vênus fala sobre espiritualidades convencionais, porque Vênus fala sobre a espiritualidade, a ideia de espiritualidade. Júpiter fala sobre a religião e o conhecimento transcendental. São coisas diferentes. Vênus fala sobre a devoção, o amor, o afeto, a ternura. Isso é Vênus. Então, esse lugar de espiritualidade para Vênus pode estar relacionado também tanto com o sagrado feminino
como com a ideia de divino na natureza. Então, a forma como a gente percebe o divino através da natureza, o que é quase um impersonalismo. Mas, em última análise, Vênus é a manifestação de Shakti Devi, a expansão feminina de Deus. Por quê? Porque ela é a que dá prazer, ela é a que dá beleza, ela é a que gera prosperidade e abundância. Não no sentido espiritual, mas nesse sentido realmente de prazer. Então, quando a gente traz isso para o plano mais grosseiro, que é o plano material, que é o plano tridimensional que a gente olha no mapa natal, aí a gente vai avaliar isso como um prazer biológico mesmo, como recursos materiais, que aí podem ser veículos, podem ser propriedades, pode ser roupa, pode ser toda essa questão de conforto material mesmo, mas que em última análise é uma expressão de Lakshmi Devi. Rahu é a ilusão. Então, quando a gente pensa Rahu, a gente vai ver aquilo que não é. Por quê? Porque ele se disfarça. Então, ele não é aquilo que ele está mostrando que é. E aquilo que não é Maya. Maya é a ilusão. E aí, Maya se manifesta de duas maneiras: Mahamaya e Yogamaya. Mahamaya pode se manifestar como coisas e pessoas, dependendo da forma como você lida com elas. Porque uma pessoa pode ser uma ilusão na sua vida. E Yogamaya é a energia que controla a ilusão. É como se fosse o mecanismo, a teia, onde toda a ilusão se agarra e de tempos em tempos algum aspecto dela se manifesta. Sendo que quando a gente pensa Mahamaya, por se manifestar, por poder até mesmo ser uma pessoa, por poder ser uma coisa, por poder ser um desejo, a gente pode colocar esse desejo em serviço. Se a gente tiver a serviço, a gente coloca isso em serviço. Como é que o cara pensa? Pô, posso ter um carro, beleza. Mas eu posso usar esse carro para fazer serviço. Eu posso usar esse carro para carregar um guru, eu posso pegar esse carro para carregar comida e levar para um templo, eu posso pegar esse carro e me levar para algum lugar para falar a consciência de Krishna para alguma pessoa, para falar sobre filosofia para alguma pessoa. Então eu posso colocar a manutenção da minha vida e do meu corpo como serviço a Deus. Por quê? Porque eu estou usando a minha vida para servir de alguma maneira. Então, é o que eu falei antes, o egoísmo de Rahu pode ser colocado como a mais potente força de desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque você vai colocar toda a ambição e todo o desejo de Rahu direcionado no autoaperfeiçoamento. Então, eu vou pegar todo o meu poder de ver defeitos nas outras pessoas e ver os meus defeitos. Vai ser muito mais vantagem para mim. Então, eu pego a ideia de Rahu, que é a ideia de criticar os outros, de ofender as outras pessoas, de ser ruim nesse lugar mesmo, assim, de querer ser melhor do que as outras pessoas. E aí eu vou pensar, pô, eu quero ser melhor do que as outras pessoas? Beleza. Então eu vou ser melhor do que as outras pessoas, corrigindo a mim mesmo. Eu não vou ser melhor do que ninguém apontando os defeitos de ninguém. Eu vou ser melhor corrigindo os meus defeitos. Eu vou ser melhor olhando para os meus erros e corrigindo esses erros. E na medida que eu for procurando pelos meus defeitos, eu desenvolvo humildade, porque eu vou achar demais. Eu não vou achar um ou dois, não. Eu vou ver, meu irmão, velho, o negócio tá ruim aqui. Eu tenho que ser humilde mesmo, porque senão, se alguém olhar para mim, prestar atenção, só vai encontrar defeitos. Isso é uma música. Isso é uma música. Eu não lembro qual é, velho. É uma música que a gente canta todo dia no templo, tá ligado? Caraca, é a que Govinda, que termina com Govinda Dasa Abilasare.
No verso anterior, ele fala: se você me investigar, vai encontrar defeitos. Então, por favor, me aceite como um servo, tá ligado? Tipo, qual que é, Devarani? Tu sabe? Não, eu vou procurar, depois eu trago essa canção. Mas é isso, se um guru... Não é do Abbott, não, né? Não, não é a do Arati, não. É uma que a gente canta depois. Mas é isso, se uma pessoa iluminada, se uma pessoa que tem realmente conhecimento transcendental e esse lugar de Siddha, né? Os poderes místicos que vêm através da prática espiritual, faz com que a pessoa consiga perceber a sinceridade das outras pessoas. Então, assim, a gente devia ter realmente assim, humildade, porque na hora que um guru olha para a gente, não interessa o quão legalzinho a gente está tentando se mostrar ser. É o que a gente é de verdade e ele está vendo, tá ligado? Então, se ele quisesse investigar a gente de verdade, a gente não passava na prova, não, velho. Muito dificilmente a gente passaria nessa prova. Então, assim, esse é o lugar de usar a arro, né? De procurar pela correção. Então, voltando, onde Iraho estiver no mapa é um desafio. O desafio da gente está ali. Qual é o desafio? Treinar o dragão. Esse é o desafio. Aquele lugar onde tem um dragão maluco e dizer, véi, você vai fazer menos estrago a partir de hoje, brother, porque essa sua bagunça tá me dando muito trabalho. Porque é isso, véi, vai ferrar a vida do cara, tá ligado? É onde você morre pela língua. Você morre pela língua, véio. É estilo peixe. Morre pela língua. Então, assim, Rahu precisa ser controlado começando pela língua. Então, isso também está no néctar da instrução. Upadeshamrita. Então, no Upadeshamrita, Shilarupa Goswami, no primeiro verso, ele já entra com os dois pés no pescoço do cara, assim, dizendo, meu irmão, você não controla nada, velho. Você não controla nada, você não controla nem sua língua. Então comece controlando a sua língua. Quando você controlar a sua língua, quando você controlar os seus desejos e seus impulsos sexuais, quando você controlar a sua ira, sua luxúria, o seu desejo de posse, de propriedade, aí sim você está qualificado para fazer pelo mundo todo, tá ligado? Então começa pelo controle da raiva, da ira, do desejo, da luxúria, da língua e do desejo, do impulso sexual. Então, assim, é que eu não tenho esse verso fácil aqui, senão ia... Tipo, ao invés de ele dizer, caraca, eu vou entrar na vida espiritual, o cara fala, velho, eu quero desistir. Mas, assim, ele tá falando isso só para quem quiser fazer discípulos pelo mundo. Então, assim, quem não quiser fazer discípulos pelo mundo, você sabe que isso é a meta última a ser atingida, mas você vai devagarzinho, trilhando seu caminho e vai se qualificando. Então, assim, quando a gente olha para Rahu, ele traz esse, indo para o mapa, né? Indo para o mapa, olhando no mapa. Esse grande personagem que a gente acabou de falar, ele é capaz, Rahu é capaz de reconhecer Maya, porque ele utiliza a Maya. Então, ele reconhece a ilusão. Então, a gente, adestrando, treinando esse dragão, ele vai olhar para a gente e vai dizer, ó, bicho, aquilo ali é uma armadilha. Não vai ali não, que tu vai se quebrar. Ao invés dele arrastar a gente para dentro do buraco, ele vai dizer, bicho, não pula ali não. Então é a polarização do efeito. Então, velho, basta você olhar. Olha para onde está Rahu. Você acabou de dizer, está na casa 7. Então, olhe para a sua vida. Onde esse desejo que Rahu cria arrastou você? E quais as variedades de problemas possíveis que ele causou através dessa força? E use sua... porque assim, vai ter bastante. Oi.
Eu caí, foi? Deu uma. Não. Oi, Agora. oi, oi, voltou. Oi. Voltou. Agora, tira uma dúvida. Arahu faz você falar uma coisa e fazer outra? Ou não? Sim, no sentido de que Rahu também é a mentira. Então você pode estar enganando a você mesmo. E aí também isso pode gerar uma tendência a enganar as pessoas, tá ligado? E aí a resenha que eu tirei no começo, que a Eliane ficou meio preocupada sobre o advogado, é porque eu também tenho Rahu na casa 3, né? Então, para que as coisas que eu falo não sejam usadas contra mim, é bom eu ter muito cuidado com o que eu falo. Pelo menos isso é o que eu aprendi com o meu Rahu. Eu peco pelo excesso sempre. Então, eu falo demais e eu não consigo ficar calado. Então... Agora, eu conferi lá o yoga tem sim, o Nityabanda, aquele que você falou. Que é isso, é o Rahu na casa 3 e tem a Nakshatra lá, né? É isso que a gente falou, né? Massa. Então, esse Nityabangaraja Yoga, ele anula a debilidade do planeta. Então, quer dizer que a falta de dignidade dele está anulada. Mas ele tem bons resultados porque a debilidade dele foi anulada. Deu uma travada. Foi, né? Será que voltou? Porque eu estou vendo a Alexandre se mexendo. Alexandre? A gente tá vendo. Oi. Então tá rolando. Então, Você fala, falou Alexandre. que Nityabangara Yoga cancela a debilidade dos planetas. Foi o que você falou aí. Uhum. Então, aí o que eu estava dizendo é, ao invés do planeta dar os resultados dele com a dignidade baixa, ele dá com uma melhor dignidade. Então, ele continua sendo o planeta maléfico que precisa ser domado. Eu não estou dizendo que ele vai dar bom resultado, eu estou dizendo que ele vai dar resultado com uma melhor dignidade do que uma debilidade. E aí, Mallet, quer fazer alguma pergunta? Tá belezinha? Eu tenho também esse yoga. Massa. Massa. É isso. Eu fico pensando assim, né? De alguma maneira a gente está conectado por diferentes elementos e energias dentro do mapa da gente. Essas energias elas se manifestam através do mapa natal e através do Navamsha também. Por quê? Porque a conexão da gente ela tem esse elemento de espiritualidade e é muito engraçado, né? Engraçado porque realmente não tem uma outra palavra mais adequada, talvez, mas que pudesse explicar o verdadeiro motivo que fez com que a gente tivesse se conectado em alguma circunstância da nossa vida. Então, se a gente for pensar sucessão de eventos que fizeram com que a gente se encontrou por algum motivo, em alguma circunstância, algumas pessoas nem pessoalmente, nem fisicamente. Tipo, a Alexandra eu nunca tive no mesmo lugar que ela, a Ana Cláudia, nem a Eliane. Então, assim, é muito louco isso. E a gente tem que entender mesmo que é por um mérito espiritual e que é por um propósito elevado. E esses dias a gente estava trocando ideia, falando sobre justamente, né, pô, será que eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz na minha vida? De uma coisa abstrata, né? E aí a questão é, a gente não pode se arrepender de nada. Porque se a gente tivesse dado um passo numa direção diferente da vida da gente, a gente não estava onde a gente está agora. Então, dos passos que a gente está escolhendo dar. Porque se a gente deu passos que não foram conscientes e trouxeram a gente até aqui
A gente foi conduzido. É isso. Então, agradecer e pedir misericórdia, assim, caraca, velho, o que foi que eu fiz de bom nas minhas vidas passadas para receber essa bênção, tá ligado? Não é brincadeira, assim. É muito... Véi, não tem talvez uma palavra que consiga trazer a importância da bênção da gente ter recebido a misericórdia de um mestre espiritual. Não tem uma palavra que defina o que isso significa. Então, assim, o fato da gente estar vivo e buscar por uma conexão transcendental é raro demais. Raro demais. Então, assim, a gente não vê isso. Fala aí, Lucas. Eu tinha pensado na palestra de perguntar isso, qual que seria a importância do Guru Parampara hoje, né? E tipo, só de ter esse gancho aí de você falando que, tipo, o acesso dessas informações todas que chegam até a gente, né? Assim, é bênção mesmo, né? Não tem uma outra palavra mesmo, assim, de da gente poder estar tendo contato com isso para olhar essa mecânica do karma mesmo, essa coisa toda, né? Fico percebendo isso e essa transição do conhecimento mesmo, né? Então, uma coisa que vem de antes e chega até nós, né? 5, 6 mil anos a gente não consegue ter muita dimensão assim na vida, né? Tem uma parada que eu acho que responde essa pergunta de um jeito muito legal, assim. É quando a gente desconstrói a ideia. Isso é maluco, assim. Os passatempos de Krishna são eternos. Pega isso. Os passatempos de Krishna são eternos. Os passatempos de todos os avatares são eternos. Todas as vezes que um avatar vem para esse mundo, ele traz todos os associados junto dele, tá ligado? Todos os associados vêm junto, porque ninguém consegue ficar longe de Deus nem por um segundo. Quem conheceu Deus, velho? Quem conheceu qualquer forma de Deus? Qualquer forma de Deus. Tipo, quem teve acesso a Nishinradeva não quis mais sair de lá, tá ligado? Tipo, quem teve acesso a Ramachandra, quem teve acesso a Parashurama, quem teve acesso aos avatares, a essas formas, essas manifestações, Narayana. Narayana, quem vai para Narayana, meu irmão? Não consegue largar Narayana não, velho. Então, assim, esse mundo, todo mundo vem com eles. E a gente não precisa entrar dentro de escalas de tempo, porque o tempo só existe dentro do universo material. Então, eles nunca saíram do plano ocidental. E os passatempos deles dentro dos universos materiais é eterno. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando Krishna veio, vieram todos os associados de Goloka Vrindavana, vieram junto com ele. E tiveram os passatempos deles aqui nesse mundo. E aí, o que acontece? Um desses associados de Krishna, Vrinda Devi, ela fala para Krishna, Krishna, eu vou ficar, porque muita gente que ama você vai ficar. E eu quero, tipo, poder continuar de serviço. E aí Krishna abençoa ela a ficar como Tulasi. Isso é uma coisa. Então, assim, tá aqui, velho. Tá presente, tá ligado? Segunda coisa, quando Mahaprabhu vem, é Radha e Krishna que vêm fundidos, numa forma só, unidos. Todos os associados. Cortou.